Salmo 29, versículos 1 a 5. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade de podermos falar à igreja e nessa noite, a partir do livro de Jó, no capítulo 2, os versículos de 1 a 6. Jó, capítulo 2, versos 1 a 6, onde a palavra do Senhor assim nos diz: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Oremos.
Pai, nós buscamos a palavra do Senhor neste momento para que venha falar ao nosso coração e sempre, ó Pai, dirigindo e abençoando a vida do Teu povo. Nós precisamos da Tua palavra, precisamos conhecer mais de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. O livro de Jó faz parte dos escritos mais antigos da palavra de Deus. Acredita-se que foi escrito há cerca de 2000 anos antes de Cristo. E faz parte da literatura de sabedoria. Inclusive é interessante considerar o que é a literatura de sabedoria. Livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Esses livros que são considerados livros de sabedoria, são livros que trazem uma ligação entre a aliança do Senhor ao dia a dia, a vida, a história, as circunstâncias em que o povo vivia. Porque toda a Bíblia, seja narrativa, seja carta, seja livro, tudo que a Bíblia traz faz parte da aliança, faz parte de um propósito, de uma história que Deus escreveu relacionado à sua aliança. E no caso, esses livros de sabedoria são uma maneira, uma demonstração, uma forma de mostrar como que essa aliança de Deus está ligada também ao nosso dia a dia, a situação que você está vivendo, a situação que eu estou vivendo na minha vida. Ou seja, nós não temos como desassociar a nossa vida da aliança com a qual Deus preparou, a aliança com a qual Deus ligou a nossa vida, essa aliança que veio como uma resposta de Deus para o problema que ocorreu em Gênesis capítulo 3. E nós temos aqui no livro de Jó, nessa história tão preciosa, tão especial, esse personagem que é citado no livro do profeta Ezequiel, esse personagem que é citado também no Novo Testamento, na carta de Tiago, irmão de Jesus. Ele fala sobre a paciência de Jó, e esse personagem tão especial que é mencionado aqui e de quem nós temos algo a entender, nós temos algo a acrescentar certamente na nossa vida. E nós queremos nessa noite considerar a partir da vida, da história de Jó, dentro dessa perspectiva de um livro de sabedoria que traz a aliança do Senhor para nós, e ligando as situações da vida, nós queremos considerar alguns desafios da vida cristã. Desafios da vida cristã. Jó viveu desafios. Certamente nós também vivemos os nossos desafios. Hoje, então, muitos desafios com certeza. E nós queremos considerar aqui um primeiro desafio da vida cristã, que nunca pode ser esquecido, independente do contexto que cada um de nós estejamos vivendo, que é justamente o desafio do testemunho cristão. Aqui nós temos Deus. Interessante, inclusive, o fato de que nesse livro de Jó nós temos muitos diálogos, nós temos Deus falando, e Deus sempre fala a verdade, Deus é a própria verdade. Nós temos o inimigo de Deus falando, e é claro que o inimigo de Deus sempre é mentiroso. A Bíblia diz que ele é mentiroso e é o pai da mentira, ele quer sempre enganar. Nós temos o crente falando, a voz de Jó. Então nós temos aqui o crente falando num contexto de amargura, num contexto de total angústia. Nós temos a esposa do crente falando, nós temos os amigos do crente falando. Portanto, um livro de muitas falas. E diante de tudo isso, nós temos aqui Deus falando sobre o crente.
E Deus fala, nós falamos aqui que o primeiro desafio ao testemunho, em Jó, no texto que nós lemos, capítulo 2, versículo 3, perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Nós temos essas mesmas palavras mencionadas já no capítulo 1, no versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então nós temos dois versículos onde Deus apresenta uma visão de um homem de bom testemunho. Deus apresenta um bom testemunho sobre esse crente chamado Jó. É claro que Jó não era um homem perfeito. É claro que Jó não era alguém que nunca havia cometido nenhum tipo de erro. É claro, esse homem não existe. O que quer dizer, o que significa um homem íntegro, reto, temente a Deus e que inclusive chama a atenção tanto no versículo 8 do capítulo 1 como no versículo 3 do capítulo 2, que diz o seguinte: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém há na terra. Então, um testemunho de alguém que estava realmente vivendo a vida cristã, a sua vida com Deus de uma forma muito intensa. Agora, ele era perfeito? Não. O que significa esse homem íntegro, reto, temente a Deus? Essa pessoa que alcançou um testemunho tão especial. O significado disso certamente tem a ver com a aliança. Como nós falamos, os livros de sabedoria mostram como que a pessoa vive a aliança de Deus com os homens no seu dia a dia, independente das circunstâncias. É justamente o que o inimigo tentou desmerecer. Tanto é que quando, lá em Gênesis 17, nos versículos 1 e 2, Deus chama Abraão, quando Abraão completa 99 anos de idade, Deus chama Abraão e diz: eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, contigo estabelecerei a minha aliança. Então, nesse caso, o que é andar na presença do Senhor e ser perfeito? É viver segundo a aliança do Senhor. E essa aliança apontava para um Salvador, que é Jesus Cristo. Portanto, a nossa perfeição não está em nós mesmos, mas é seguir esse caminho dessa aliança que aponta para Jesus Cristo. Portanto, nós temos aqui um primeiro desafio da vida cristã, que é viver dentro desse padrão, dessa aliança, e viver Jesus Cristo e apontar para Jesus Cristo e testemunhar de Jesus Cristo. Mas há um segundo desafio que nós devemos destacar, que é a coerência teológica. Jó, além de todo esse destaque, todo esse testemunho que ele demonstra, Jó tem também uma coerência teológica muito interessante. Quando o inimigo vai lançar aqui a discórdia, ele vai dizer: não, mas é muito fácil ser íntegro, é muito fácil ser justo, porque nada lhe falta. Então o inimigo vai tentar vender uma ideia de que todo crente tem um preço. Não, você serve a Deus porque nada te falta, você serve a Deus por um jogo de interesse, você serve a Deus porque Deus te dá isso, te dá aquilo, e ele vai tentar mostrar que todo crente tem um preço. Tanto é que ele vai usar no capítulo 2, no versículo 4, a seguinte expressão: então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Irmãos, o crente não tem um preço, e Jó demonstrou isso
na sua coerência teológica, ele já havia dito no capítulo 1, no versículo de número 21, "Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." A coerência teológica de entender que se as coisas vão bem, Deus está presente, e se as coisas não vão bem, Deus também está presente, e o Senhor é Deus na minha vida, independente das circunstâncias. E se eu estou vivendo uma situação excelente, Deus está atuando na minha vida, mas se eu não estou bem no momento, Deus também está atuando na minha vida. Deus não deixa de ser grandioso, não deixa de ser esplendoroso por causa do meu contexto de vida. Então isso é ser coerente na teologia, né? E então, assim, diante das circunstâncias que ele vivia, ele continuava na aliança, ele não tinha um preço, ele não tinha que se vender pelas circunstâncias. Embora Satanás vai dizer que pele por pele o homem dará qualquer coisa pela sua vida. E é interessante, eu quero até abrir um parênteses aqui, nesses momentos de loucura, nesses momentos em que muitas vezes, altos e baixos, às vezes nós estamos bem, às vezes nós não estamos tão bem, às vezes nós viajamos um pouco nessa loucura, nessa tentativa de amenizar a situação que vivemos. Então são muitas as iniciativas que vêm de todos os lados, né? E às vezes surgem frases nas redes sociais, e tem uma frase muito romântica, muito bonita até, quando vem assim: faça isso, faça aquilo, independente da sua religião. Irmãos, essa frase pode ser muito bonita, mas eu digo o seguinte para o crente: nunca faça nada independente da sua religião. O crente, a religião do crente é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que morreu na cruz para te salvar. E nós jamais deveríamos fazer ou deixar de fazer qualquer coisa independente de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que nós não possamos participar de certas coisas, de certos atos de caridade, que nós não possamos participar de certos tipos de manifestações. Então, cada caso é um caso. O que eu estou dizendo é que nós jamais deveríamos fazer ou deixar de fazer qualquer coisa independente da sua religião. Qualquer ato que eu cometer ou deixar de cometer deve ser pautado na minha religião, e a minha religião é Jesus Cristo, e Cristo é o meu orientador sempre em todas as coisas. Então, assim, Jó estava firmado na sua religião, ele estava completamente arrasado, ele perdeu tudo que uma pessoa poderia perder, mas no último suspiro, em algum momento, ele ainda vai dizer: mas eu sei que o meu Redentor vive. Então isso é coerência teológica. Ele não tinha mais tantas coisas que dão prazer nessa vida, mas ele tinha um Redentor. Então, na sua coerência teológica, ele vai reconhecer no meio da amargura que o Senhor deu, o Senhor tomou, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Mas um terceiro e último desafio da vida cristã que eu quero colocar é a questão da gratidão. Nós vivemos um momento muito difícil da nossa vida, e a palavra de Deus diz que nós devemos ser gratos em todas as coisas. E nós vemos aqui, mesmo apesar das investidas de Satanás, nós vemos aqui, e eu falei até das investidas do inimigo, mesmo diante de Deus, até mesmo colocando, aí Jó, ele dá essa liberdade, dizendo aqui no versículo de número 6, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida.
Então a vida foi poupada, mas a vida de Jó, a partir daquele momento, diante da permissão de Deus, ou mesmo Deus colocando ali, ele está sob o teu poder. Um homem íntegro, reto, justo, mas diante do poder de Deus, ele estava ali sob o poder do inimigo. Mas é esse homem que vai dizer, quando é até chamado a blasfemar, no verso 10 ele diz: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Isso é gratidão. Isso é entender que por mais que eu esteja nesse momento vivendo o mal, por mais que neste momento eu esteja recebendo algum tipo de mal, e por mais que eu entenda que que esse mal venha da parte de Deus, o fato é que Jó entende que deve ser grato a Deus. Ele tem gratidão no seu coração. Olha, se nós temos recebido o bem da parte de Deus, nós não receberíamos também o mal. Então isso é ser grato. Jó recebe o que vem das mãos de Deus com gratidão. E nós também devemos receber com gratidão aquilo que vem das mãos de Deus. Eu quero concluir essas palavras. A vida cristã é uma vida de desafios, grandes desafios. E nós temos visto aqui que muitas foram as investidas do inimigo, mas diante de toda essa situação que ele viveu, nós vemos que Deus ressaltou o testemunho de um crente, porque isso é importante. Nós estamos aqui nesse mundo para testemunhar, para vivermos segundo o padrão da aliança. Nós vemos aqui também a questão da coerência teológica. Nós não podemos sair daquilo que Deus ensinou na sua palavra. Nós não precisamos, em meio às tribulações, viver qualquer tipo de teologia, mas sermos coerentes com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E, acima de tudo, vivermos de forma grata a Deus. E é isso que eu convido você a viver, mesmo diante de todos os problemas que temos experimentado no dia de hoje. Amém. Vamos orar. Ó Pai, Senhor é Deus. O Senhor tem chamado o teu povo a testemunhar desta aliança tão especial, porque o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor vive e o Senhor se manifestará no dia, na hora certa, conforme a tua vontade. Assim, ó Pai, conduz o teu povo para o louvor da tua glória. Nós oramos agradecidos, rogando, ó Pai, que enquanto estamos nesse mundo, possamos testemunhar de forma viva, possamos ser coerentes, ó Pai, com aquilo que a tua palavra nos tem ensinado e possamos ser gratos. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.